E como diz o pessoal, e eis que é dado o tiro de largada. Bom dia a todos, né? Como todo mundo já sabe, mas eu gosto de frisar, semana a semana a gente corre o evangelho todo, né? Até completar o ciclo. Normalmente dentro de um ano, às vezes demora um pouco mais, depende das coisas que a gente tem para falar, alguns assuntos extras que vale a pena a gente falar. Mas nós corremos todo mês, todo ano, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje vamos falar de um ponto específico do capítulo 10, que é a indulgência e o perdão caminham juntos. Então vamos lá. Primeiro, se há uma coisa difícil para qualquer um que se diz, palestrante não é a palavra, conversante, né? Eu já falei, palestrante é Divaldo Franco, né? Esse pessoal que é palestrante. O Alexandre aqui, no máximo, conversante, né? Que a gente vai conversar hoje é principalmente falar sobre virtudes, é o mais difícil. Falar sobre defeitos é a coisa mais fácil do mundo. Você olha para dentro de si mesmo, não há defeito que qualquer um que esteja aqui não os tenha, como qualquer pessoa desse planeta, e fica fácil de falar. Agora, falar sobre virtude, aí já é mais complicado. E com um problema, o palestrante, conforme vai estudando, ele começa a dizer assim, caramba, se eu for falar isso aí, eu vou ficar aí com cara de hipócrita, porque eu vou falar e não faço, né? Fica complicado. Mas, pelo menos, é isso que cada um das pessoas que falam aqui na frente, ela procura, né? Procura fazer o que fala, mais ou menos, né? Sai ali, né? Afinal de contas, somos todos, como eu gosto de brincar, da terceirona, ou seja, espíritos imperfeitos, né? Quando a gente está falando sobre indulgência, a primeira coisa, mas afinal de contas, o que é indulgência? Ninguém vai dar um chutezinho só. Indulgência. O que é ser indulgente? Indulgente é aquele que olha alguma coisa geralmente feito contra si mesmo e não leva aquilo muito a sério. Não é mais ou menos isso? Indulgente é assim, a pessoa faz um negócio para você, você olha assim, coitado, coisa, né? Então, indulgência, em princípio, é tolerância. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o indulgente é uma pessoa que é tolerante com as coisas que acontecem contra ela própria, e também é clemente. O que é clemente? Ele primeiro tolera e depois ele entende, olha, afinal de contas, né, poxa, aquela pessoa ali, ela tem um monte de problemas como eu próprio, então eu vou não agir contra ela da mesma forma que eu acho que ela agiu contra mim. Isso é clemente. O que é clemente? Eu sei que a pessoa fez alguma coisa errada, mas não vou, né, fazer alguma coisa contra essa pessoa. Isso é clemência. E a gente tem que entender que a indulgência, como está no Evangelho, é uma das qualidades que mais aproxima o homem dessa evolução que nós todos temos que ter, essa evolução moral. É uma das principais qualidades, né, que o homem tem que desenvolver enquanto está encarnado hoje, né? Mas a principal dela seria o amor, mas o amor ainda está tão longe, né? A gente chama amor, né? Uma coisa a gente chama de amor é apego, né? A minha mulher, meu filho, meu marido, meu carro, a gente chama de amor, mas vamos colocar direitinho, isso não é bem amor, né? É muito mais apego, né, do que propriamente amor. Mas, de qualquer forma, além desse amor que nós temos que cultivar, a indulgência é a base de toda essa forma de conviver melhor com nossos irmãos. Porque ela
induz a tolerância, né? Tolerância e a clemência. E o item 16, para quem gosta de ler, eu sei gente que gosta de ler antes, o item 16 do Evangelho, ele fala que a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Eu queria comentar, esse não vê os defeitos alheios, muita gente acha que não vê mesmo, não é não ver. Quando o Espírito da Verdade colocou isso, ele não, no nosso nível, a gente não consegue não ver, e nós devemos ver o erro, né, e o mal sempre onde ele exista. O que ele diz é não ver, é você não agir com base neles. É isso que diferencia muita gente. O perdão é o esquecimento das faltas. Quem tem esquecimento tem Alzheimer, né, ou tem problemas na mente, tem um problema mental qualquer. Mas não é esquecimento nesse sentido, né? Muita gente, quando lê, não, você tem que esquecer. Não é esquecer nesse sentido. O sentido, claro, é eu vou usar da minha força consciente, que é uma coisa consciente tua, eu vou usar da minha força consciente, de forma que eu vou agir sem levar em consideração o que aconteceu. Essa é a diferença. Então, quando não vê não é não ver, né? Não sentir, não. Eu, quando agir, eu não vou levar aquilo em consideração. É uma força, e não é fácil não, hein? Cá entre nós. Você se sente ofendido, você se sente machucado por qualquer coisa, e você vai fazer uma coisa para aquela pessoa, eu vou usar da minha força consciente, da minha força de vontade, para não agir de forma com aquela pessoa, a não ser a forma que eu gostaria que ela tivesse agido em relação a mim, né? E Jesus já disse isso, né? Ama o próximo como ama a ti mesmo, né? Ama o próximo. Essa força é muito difícil, porque você tem que ter uma força moral muito forte. Concordam que é mais fácil você retribuir? Vocês veem, como diz, né? Apanhou daqui, apanhou da esquerda, toma na direita. Nós somos assim, né? Mas de qualquer forma, qual é a base para a indulgência? Isso é que eu queria comentar. A gente está falando de indulgência, né? Que é tolerância, que é clemência, que é resignação quando colocado em outro nível. Mas de qualquer forma nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente. Mas a pergunta é, qual é a base para a indulgência? O que eu preciso ter para que eu consiga ser indulgente? Alguém, por favor? Se não for, eu falo. Fora os professores, fora o pessoal aí que é da casa, qual é a base? O que eu preciso ter para que eu possa ser indulgente? Poxa, ninguém. Nossa, o frio prendeu a língua de todo mundo. É amor também, mas a primeira coisa que você tem que ter para que você possa ser indulgente realmente é você aprender a se conhecer. Então é conhecer a si mesmo. E aí, quando a gente conhece a si mesmo, a gente nota o tamanho da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância, o tamanho da nossa, como é que eu vou colocar, da nossa imperfeição. Mas se nós somos imperfeitos, mas não culpáveis, isso é bem... Eu sou imperfeito? Sou. Com certeza sou. Tem um monte de coisa que eu ainda não consigo fazer, mas eu sou culpável por elas? Eu tenho culpa delas? Não, porque 90% das coisas que eu faço, eu acredito que esteja fazendo certo. E mesmo que eu não acredite que esteja fazendo certo, eu na verdade se eu souber e não estiver fazendo certo, eu estou correndo em direção à dor. Porque não há nada que eu faça que não vai voltar para mim, né? Tudo que eu faço, penso e sinto, eu mando para o universo, o universo entendam as energias que nos cercam, essas energias vão se juntar às energias que existem
ao meu lado que são iguaizinhas e vão retornar para mim, concorda? Isso é princípio básico, né? Se isso ocorre, quem é o grande prejudicado quando eu faço isso? Quem é que vai estar do meu lado? Né? Eu só penso coisa legal, só, né? Imagina, só coisa, né? Quem seriam as inteligências extracorpóreas, que é o nome bonito para espíritos, né? E o evangélico fala, tem inteligências extracorpóreas, é um nome bacana para caramba, acho esse nome muito bacana, né? Para dizer, nós mesmos sem a carne, né? Que estariam aqui do meu lado, né? Trocando energias comigo. Se eu estou bem, penso bem, sinto bem, qual são o nível? Bom. Se eu não estou bem, não penso bem, não sinto bem, quem seriam? As pessoas que têm esse mesmo nível. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou ignorante, ignorante não é no sentido de burrice, ignorante é não conheço, não tive a experiência da utilização das leis de Deus no trâmite comigo mesmo e com meus irmãos. Isso é ignorância. Existem leis que o Espiritismo nos mostra alguma, né? Lei de causa e efeito. Jesus falou, né? A plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito, é o nome bonito, as palavras que Jesus utilizou para botar uma coisa clara, né? O que você faz, você vai ter que colher. Você planta abacaxi, não vai querer colher mamão, não adianta. Vai querer colher melancia, não adianta. A natureza nos mostra isso, né? Então, lei de causa e efeito. Essa lei é baseada numa outra lei chamada lei de afinidades, ou seja, tudo que eu penso e sinto que estão em sintonia comigo, procuram estar comigo, né? Quem você ama, vamos botar isso nos exemplos claros da vida, né? Quem você ama, gosta, se sente bem, quer que você quer? Ficar próximo, ficar ao lado. Não é isso que a gente quer? Aquela pessoa que você se sente bem do lado dela, você gosta. Você não quer ficar do lado dela? É a mesma coisa. Essas inteligências extracorpóreas, achei essa palavra linda, né? Ou vulgarmente chamado como espíritos, eles vão fazer a mesma coisa, vão procurar pessoas, outros seres, no caso nós encarnados, que têm o mesmo nível. Então isso é outra lei, lei de afinidades. Essas leis a gente utilizou elas as nossas existências todas. Todas elas nós utilizamos. Só tem que a gente não sabia. E essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem do Espiritismo sobre outras religiões. Que ela te diz, olha, tem umas leis aqui, ó, assim, assado, que você via, acontecia, mas não entendia. E ela diz assim, ó, dá para você usar isso aí a teu favor. Você usou a vida toda contra você, ou as existências todas, né? A vida, se a gente colocar como espírito imortal, a vida toda, né? Nós usamos ela desde que ganhamos o livre-arbítrio contra nós, porque a gente não sabia, fazia besteira mesmo, né? Não sabia mesmo. Mas agora não, agora nós temos essas informações, que o Espírito da Verdade veio esclarecer muitas, ou talvez todas as parábolas que Jesus nos disse através de historinha, né? Quando ele falou, né? Várias historinhas, e agora nós temos o próprio Espírito da Verdade, que diz assim, olha, essa historinha quer dizer essa lei que vocês agora têm condição de entender. É isso. E aí, se nós somos imperfeitos, mas não culpáveis, nós somos responsáveis em compensação por tudo que fizemos, concorda? Né? A pergunta que fica é que quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente compreende, tudo bem, mas é muito fácil a gente colocar isso naquele erro inconsciente. Eu sabia que aquilo não era, eu não sabia que aquilo não era certo e fiz, porque eu não sabia que aquilo não era certo. Como eu costumo falar, quanto mais a mente se expande, né?
Quanto mais a gente começa a entender do mundo, do que é certo e errado, menos esse erro inconsciente, ou pelo menos mais ele diminui. Concorda? Quanto mais você entende, você compreende o mundo, você compreende as coisas que te cercam, menos fica possível esse erro inconsciente. Então isso só vale para quem erra inconscientemente? Ou será que quando a gente erra conscientemente, a gente não é ainda mais ignorante? Olha só, antes a gente fazia uma série de coisas, e não sabia que estava fazendo errado, ou pelo menos não imaginava que as consequências daquilo seriam aquelas. Só tem que a gente já passou pela experiência, né? Se eu fiz tal coisa e aquela coisa me fez mal ou fez mal a outra, e eu descobri que aquilo não é bom. Mas se eu volto a fazer, eu não sou ainda mais ignorante? Não sou ainda mais ignorante? E se eu volto a fazer, eu não sou ainda mais digno de pena? Digno de pena, porque, como Jesus falou, né? Pena, eu tenho pena, né? Ele usa outra expressão, mas não me vem na cabeça agora. Eu tenho pena de vocês, né? Ele está falando da humanidade toda, não só a humanidade encarnada, mas ele está falando para o futuro, para a gente. Tenho pena de vocês, porque é necessário o escândalo. Mas porque o escândalo vier, ele já disse isso. Ou seja, quem vai fazer aquela coisa errada, sabendo que está errado, está caminhando em direção à dor. E por isso nós somos mais ignorantes, porque nós escolhemos a caminhada em direção à dor. Essa é a verdade. Quando você faz e sabe que aquilo está errado, e eu costumo brincar, porque eu já fui um chocólatra, eu adorava um bombom, né? Eu falo isso porque eu acho que é mais fácil a gente olhar para nós mesmos, né? Então eu gostava de bombom, adorava um bombonzinho, né? Não vou dizer que não gosto ainda não, de vez em quando o bicho fica ali me tentando, mas hoje eu sei que se eu continuar comendo doces e bombons, naquela proporção que eu comia, eu teria um problema orgânico qualquer, fora que eu estava colocando o meu espírito, que era eu espírito, né? Eu, espírito imortal, né? Eu, não o Alexandre, eu, espírito imortal, eu estava colocando ele num vínculo com a matéria. Já imaginou? Eu, desencarnado, eu ia virar obsessor da Cacau Show. Ia viver dentro da Cacau Show, esperando alguém comer Mas é uma realidade. A gente fala na brincadeira e tudo, mas eu estaria vinculado a uma coisa fortemente, né? Eu estaria vinculado a alguma coisa à matéria e já não podia mais comer. Então eu tinha que pegar alguém e eu ia ficar lá na Cacau Show só esperando abrir, né? Abre, upa, né? É uma realidade. Então assim, não seríamos ainda muito mais ignorantes quando fazemos isso, sabemos que fazemos, mas fazemos? Não seríamos mais dignos de pena? E a partir desse momento, a partir dessa percepção, eu sou imperfeito, eu sou muitas vezes não, eu sou sempre desculpado pela minha ignorância, desculpável pela minha ignorância, mas eu sou responsável por tudo que eu fiz, e se eu sou assim, todo mundo é assim? Ou será que eu sou pior que alguém, ou sou melhor que alguém? Ou será que eu sou só alguém? Ou será que não somos todos assim? Não somos todos da terceira, né? Afinal de contas, somos todos da terceira. Nós estamos aqui, espíritos imperfeitos. É verdade, somos todo mundo. A partir do momento que eu entendo isso, e isso me faz ser tolerante. E eu vou explicar por quê. Bem, o Alexandre acorda com 2 pés esquerdos, né? Que todo mundo acorda, o Alexandre de vez em quando acorda.
Graças a Deus, ultimamente, cada vez menos, mas de vez em quando eu acordo com os dois pezão esquerdo. Aí a mulher acorda com aquele sorriso maravilhoso, meu filho, bom dia. Aí você olha para ele, bom dia por quê? Né? Quando isso acontece com ela, né? Você acorda e fala assim, ô minha querida, bom dia, que dia lindo. Ela, que nada, tá horrível hoje, estou com dor de cabeça. Você já... Não é mais fácil você tolerar é entendimento da razão, é que eu falo, tolerar é da cabeça. Não é mais fácil você dizer, caramba, ela tem o direito dela acordar um dia, ou vários dias, com o pé esquerdo também, já que isso é comum também comigo, afinal de contas somos todos assim. Então, tolerância é esse entendimento, mas você só consegue esse entendimento quando você consegue entender a si próprio. É verdade, enquanto a gente não empreender um caminho para dentro de nós mesmos e entendermos, olha, eu sou imperfeito. E vamos olhar direitinho, vamos lá, vamos entender o que a gente é. Quem não olha para si mesmo e você se acha o último, biscoito, a última bolacha do pacote. É verdade, de duas uma. O ser humano gosta de extremos, né? Ou ele olha para si mesmo e se acha a última bolacha do pacote, o cara, né? Ou ele se acha a bolacha com bolor, né? A gente não consegue, isso é uma realidade, a gente não consegue uma visão clara de nós mesmos. Eu tenho qualidades, né? Não são grande coisa, mas eu tenho algumas qualidades. E tenho um monte de defeito. É uma realidade. A partir do que eu entendo isso, não é só entender, a partir do que eu consigo introjetar em mim, eu consigo trazer para mim mesmo essa realidade, eu começo a ver as pessoas que nos cercam e ver que, nossa, o cara, ele não é a primeira bolacha do pacote, nem é a bolacha com bolor. Ele também tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. O problema é que nós, quando estamos nos relacionando com outras pessoas, ou a gente cria grandes ideias daquela pessoa, né? A gente cria, como é que eu vou dizer? Agora me faltou a palavra. Quando você cria uma ideia da pessoa que ele não é. Expectativa, muito obrigado. Se você cria grandes expectativas e esquece de entender que o outro é igual a você. Ele tem qualidades, mas ele tem também os seus defeitinhos. E quando a gente cria esse tipo de expectativa, o que é que acontece com a gente? Se frustra, chateia, aborrece. E aí a gente não consegue ser tolerante. Por que a gente não consegue ser tolerante? Porque você acha que o outro deveria dar para você mais do que você teria capacidade de dar para ele. É uma realidade. A gente quer que o outro dê aquilo que a gente não tem capacidade de dar. Agora, a partir do momento que você nota em si próprio, eu realmente não sou essa última bolacha do pacote. Aí você começa a olhar para o outro, para as outras pessoas com, olha, não, também não é a última bolacha do pacote. Nem é a bolacha com bolor, né? Nem é a bolacha com bolor. A partir do momento que você consegue entender isso, a gente consegue nos tolerar entre nós. E lembra que indulgência é tolerância e clemência? Na medida que você entende isso, você começa a tolerar o outro, você começa a entender que o outro é você num outro corpo. Ou seja, é um outro ser que tem toda uma história diferente, tem todo um caminho diferente, mas que está ainda tentando ser melhor. E aí você consegue a indulgência. E você consegue ter clemência das faltas, porque você olha e fala assim, caramba, eu de vez em quando
Não toma uma fechada e eu brinco muito, né? Toma uma fechada e você capota com Deus, né? Capota com Deus. Isso, zero clemência, né? Mas por quê? Porque naquele momento você não consegue enxergar que aquele irmão fez a mesma coisa que você fez um monte de vezes, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Ou será que o homem aqui, que quem dirige, não deu nunca uma fechadinha a alguém? Umazinha assim, né? Não, eu não dou. Tá bom. Né? É verdade. Ou será que frente a uma situação você não quis jogar o teu carro na frente porque você achou que era a tua vez? Nós todos somos assim. A partir do momento que você descobre isso, eu sou assim. Você começa a olhar o outro e diz assim, coitado, ele é eu alguns dias atrás. Fez o mesmo que eu fiz alguns dias atrás. Você não consegue ser indulgente, tolerante, e você não consegue ser clemente, pelo menos consigo próprio. Fala assim, caramba, aquele cara fez exatamente o que eu fiz ali há uns tempos atrás. Se eu me desculpo a mim mesmo, se a gente é tolerante com a gente mesmo, se a gente é clemente com a gente mesmo, ou verá que todos nós aqui sabemos claramente que a gente tem defeitos. Não é verdade? Todos sabemos. E você aceita os seus defeitinhos? Ou será que alguém aqui não aceita? Aceita, está vivo, nós estamos vivendo, nós estamos na relação, a gente aceita. Então, a partir do momento que você começa a entender isso tudo, começa a entender tudo isso, você começa a olhar para frente e fala assim, poxa, aquele cara é igualzinho a mim, é igualzinho. E aí eu consigo, com mais clareza, com mais facilidade, entender esse irmão. E isso é indulgência, né? E é tolerância. Vamos lá, o que é tolerância? Às vezes eu brinco, muita gente não... Tolerar não é chegar e dizer assim, o cara é assim mesmo. Não é isso, tolerar eu entendo que aquele irmão é assim, porque eu também sou assim, mas isso é uma ação consciente, tá? Você tem que brigar com você mesmo para fazer isso. A verdade é essa, porque é muito mais fácil a gente pegar e bater, e xingar e fazer... Por quê? Porque nós estamos muito mais próximos do animal, da animalidade, do que da angelitude. Né? Indulgência, perdão, benevolência, indulgência, nós estamos muito mais perto. Então, quando você empreende essa luta com você próprio, esse entendimento que você é assim e que o outro também tem direito a fazer certas coisas que você próprio faz, ou se você não faz e ele faz, ele é mais digno de pena ainda. É mais digno de pena ainda. Aquele que tira a vida de um outro irmão, ou tira a vida de uma criança, vamos botar espigo nos is. Aquele ser que tirou uma vida de uma criança. Qual é o pensamento que todos nós temos? Frito com batata, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, vamos entender nós da terceira hora. Primeiro pensamento, aquele irmão é digno de pena, coitado. Vamos ser sinceros, vamos lá, colocar sinceridade. Né? Tem hora que a gente tem que colocar sinceridade. Cara, tá. Qual é o primeiro pensamento que vem 90% da gente? Gostaria dele frito com batatas. Não é verdade? Não é realidade. Mas a partir do momento que você começa com esse entendimento, você fala, poxa, aquele irmão que foi o artífice de um bem, olha que eu vou falar agora vai todo mundo dar um mortal de costa. Aquele irmão que foi o artífice de um bem para aquele espírito, ele não é mais digno de pena ainda? Vamos lá. Deus é justo ou injusto? Só existe duas possibilidades. Ou ele é justo ou ele é injusto, né? Se Deus é o Criador, ele tem duas coisas. Ou ele me ama ou ele não me ama. Né? Se ele não me ama, é como se ele não existisse. Se ele me ama, e como toda pessoa que ama, só quer o melhor para os seus filhos.
quem quer o melhor para os seus filhos tem que ser justo e bom, concorda? Vamos raciocinar, você tem 2 filhos, né? Se você não quer que esses 2 filhos se sintam diferentes perante a sua paternidade, né? O seu pai, a sua mãe, o que é que você tem que ser com os 2? Justos, tratar os 2 com justiça e com bondade, concorda? Se a gente, Zé Mané, como a gente faz isso, imagina Deus, só tem que os filhos dele é um volume um pouquinho maior, alguns 4 trilhões de seres humanos através do universo, sei lá, não dá para raciocinar. Mas de qualquer forma, se ele é justo e bom, tudo que acontece com a gente por favor agora, só uma, assim, vai. Tudo que acontece com a gente justo e bom. Então, se o que acontece com a gente é justo e bom, aquele cara que fez o escândalo, que matou aquele ser imortal, espírito imortal, que estava revestindo o corpo de uma criança. Ele não era criança, era um ser imortal que estava naquele momento revestindo um corpo ainda em crescimento. Vamos entender, morreu, né? Que foi desencarnado, foi assassinado, foi por aquele outro ser. A pergunta é, aquilo é justo e bom ou não é? 2 visões, visão do ser humano, né? Dessa personalidade Alexandre, gostaria dele frito com batata, verdade, a gente Agora, raciocinando como espíritos imortais, que nós somos, na verdade, espíritos imortais. Nesse momento eu só estou com essa capa aqui de carne. Mas, raciocinando, para aquele espírito que foi assassinado, para ele foi excelente, porque só aconteceu aquilo com ele porque ele necessitava daquela prova ou daquela expiação. Aí não interessa para a gente, mas ele necessitava daquilo. Porque senão Deus não era justo e bom. Agora, aquele indivíduo que foi o artífice daquilo, olha só, Deus se utilizou do mal daquele indivíduo, que aquele indivíduo é uma pessoa ainda com ignorância de alto nível, lembra? Nós somos ignorantes, ignorância de alto nível, e ele está caminhando na direção da dor. Deus se utilizou dele, ignorante, né, para que aquele outro pudesse ser bem. Esse cara é digno de pena. Vamos lá. Se a gente raciocinar, um está se quitando com a lei, um se quitou com a lei, e o outro se endividou com a lei. Qual é que é digno de pena? Da visão humana, o digno de pena foi aquele irmão ainda revestindo um corpo infantil. É normal, a gente, primeiro pensamento, qualquer um tem, eu até entendo, nós somos seres humanos, ninguém faz barba no perispírito, acorda de manhã e faz barba no perispírito, né? Faz barba no corpo, até entendo, mas nós espíritas que já temos uma visão diferente do mundo, uma visão diferente do universo, não é nem do mundo, nós temos uma visão diferente do universo. Apesar desse primeiro pensamento, qual é o segundo pensamento que tem que nos ocorrer? Qual é o segundo? Aquele irmão vai passar um belo quinhão até conseguir um momento X que um outro espírito ainda colocado nas hostes da ignorância vai resgatar isso nele. E sabe quando isso vai acontecer? Não vai ser de hoje para amanhã, não. E agora que nós estamos vivendo esse momento de transição, pior ainda. Não deve acontecer nem nesse planeta mais. Não deve acontecer nem nesse planeta mais. Então, olha só, quando a gente se coloca como espírito mortal, como uma coisa muda. Como o entendimento desaparece, esse entendimento humano, gente.
Volto a dizer, entendo, a primeira reação nossa é lógico, a gente ainda é muito materializado, eu entendo. Primeira coisa que vem na cabeça é assim, frito com batatas fritas, verdade. Mas nós temos que ter um entendimento que transcende esse limite da carne. A gente tem que começar a ter um entendimento. E isso fica mais fácil você ser indulgente, clemente com aquele. Olha só, aquele foi usado eu não gosto dessa expressão, mas é a que veio na cabeça, como a mão de Deus, né? Essa é uma expressão que não é muito boa, mas foi utilizado da situação dele de ignorância para que ele possa fazer aquilo. E ele fez, mas ele fez não é porque Deus quis, ele fez por quê? Porque o livre-arbítrio dele levou ele aquilo. Ele poderia ter não tê-lo feito, mas ele fez. A partir do momento que ele fez, e eu entendo que a situação dele futura vai ser muito pior do que a minha, não dá para ser indulgente. Não dá para você parar e dizer assim, coitado, né? Não, coitado, o cara vai passar, ele, não aquela personalidade, né? Mas ele, espírito imortal, vai passar um quinhão, mas barra pesada. Deus sabe por quantos anos, séculos serão necessários para que ele acerte aquela dívida. Não dá para ser indulgente? Vamos, né? Não dá para ser clemente? Eu, que talvez tenha feito isso há 500 anos atrás, ou alguém acha que aqui essa era a sua primeira encarnação. Nós estávamos encarnados aqui na época das cruzadas, nós estávamos encarnados aqui em épocas onde tribos, uma entrava na outra e matava todo mundo, ou alguém acha que não? Não bota muito tempo atrás não, bota aí os 500, 600, 800 anos atrás, a gente entrava entrava numa tribo na outra e a gente matava todo mundo, ou alguém acha que não? Só tem que nós, pelo menos essa pedra gigantesca, a gente já não está pisando mais. A gente já está escorregando em pedrinha menor. Mas aquele indivíduo ainda está naquela parte da pedra grande, coitado. Imagina só, coitado. Não aquela personalidade em si, mas coitado daquele espírito imortal. Não dá para ser indulgente? Não dá para ser clemente? Quando você olha, né? E isso predispõe a gente ao perdão. Porque a partir do momento que você tem esse entendimento, vamos entender, perdão não é Alzheimer. Perdão não é Alzheimer. Perdão é, eu vou utilizar uma atitude consciente para entender aquele irmão como um irmão necessitado. Muito mais apoio, muito mais bons pensamentos do que aquele pensamento inicial que a gente, todo mundo, volta a dizer, todo mundo faz, né? Frito com batata frita. Quando a gente consegue isso, você consegue perdoar nesse sentido. Não é que você vai esquecer, não, você consegue se colocar numa posição onde você vai raciocinar e colocar pensamentos daquele indivíduo de que o quão necessitado é ele de pensamentos bons, de sentimentos bons, porque ele está caminhando em direção à dor fortemente. Ele está caminhando, ele escolheu caminhar em direção à dor fortemente. Lógico que o verdadeiro perdão, a gente agora vamos falar um pouquinho, o verdadeiro perdão é aquele onde a pessoa não cria nenhum tipo de expectativa, e como ele não cria nenhum tipo de expectativa, ele não se magoa com ninguém. Né? Esse é o verdadeiro, é aquela pessoa que ela não necessita do perdão, porque na verdade ela não cria nenhuma expectativa com o outro. Mas vamos botar sinceramente, terceirona. Alguém consegue isso aqui?
Você acha que... Eu acho que aqui nesse planeta a gente ainda não está nesse nível. Como a gente ainda não está nesse nível, entender amor. A gente ainda não está nesse nível. É uma coisa muito... Ainda está muito para frente para a gente. Mas a gente entender tolerância, clemência, é mais fácil. É mais fácil você entender, né? Porque você olha para si e vê, pô, eu sou uma meia bisca, eu sou lá grande bisca, né? Eu sou lá uma meia bisca e todos que me cercam também, né? Quando você começa a ter esse nível de perdão, que esse nível de perdão é entender assim o outro, é consciente, por isso que eu falo, é uma coisa consciente. Eu conscientemente vou mandar para aquele indivíduo que fez aquilo de tal forma, eu vou mandar para ele pensamentos e sentimentos bons. Vai dizer que isso não é uma atitude consciente? Ou já não é consciente aquele primeiro pensamento frito com batata frita e depois você fala, coitado, ele vai passar muito tempo. Não é uma atitude consciente? Não é uma atitude que exige força? Não é natural da gente fazer isso de cara? Ficou claro como a gente necessita de força moral para você tomar esse tipo de atitude? E por quê? E quando a gente coloca, até eu vou falar um pouquinho, quando a gente coloca isso com Deus, passa a ser resignação, porque quando a gente coloca esse entendimento de nós e de quanto a gente é imperfeito, e acontece de Deus nos mandar algum remedinho amargo, né, pelas coisas que a gente faz, e se ele não mandasse o remedinho, continuaria fazendo. A partir desse momento que você começa a entender que isso faz parte da tua existência, eu não sou lá grande coisa, e de Deus de vez em quando vai olhar, opa, bicho, chega, você já passou do limite, eu vou te dar um remedinho, e você não tem condições de mudar. Não é mais ou menos a resignação, que é a tolerância do coração, que é diferente, porque a tolerância é do cérebro, né? Tolerância cérebro é uma atitude consciente. Resignação é tolerância do coração, é você entender que você não tem forças para mudar aquilo, e aí eu vou me resignar. E por que a gente deve perdoar? Por que a gente deve perdoar? Por quê? Estão falando, por que eu devo perdoar? Porque à medida que eu não perdoo, eu crio vínculos com aquela situação. Quando eu crio vínculos, eu começo a ter raiva, ressentimento, tem um monte de coisa. Então, o que acontece comigo, espírito imortal? Eu me coloquei numa faixa de desequilíbrio, que vou receber pela uma lei imutável chamada de causa e efeito, e outra lei imutável chamada atração de fluidos, vou me colocar numa situação ruim. Por isso que quando Jesus falou do perdão, benevolência, do perdão, ele deu a chave para ser feliz. Deu a chave para ser feliz. É fácil? Não, é difícil, você tem que trabalhar você mesmo. Mas é a chave para você ser feliz. A partir do momento que eu me livro do ressentimento, que eu me livro daquela mal-estar que aquilo me criou, que eu começo a entender que o outro é tão imperfeito e ele fez aquilo pela imperfeição dele, o que acontece comigo? Eu estou mais equilibrado, eu sou mais feliz, tenho mais controle sobre mim mesmo. E é por isso a beleza do perdão. Porque faz muito mais bem para você até do que para o outro. Porque tudo que acontece com o outro é problema do outro. Agora, o que acontece com você, dentro de você, é responsabilidade e problema seu. Mas a partir do momento que você faz isso, você se livra daquele vínculo de mágoa, o que aconteceu com você? Vai dizer que não é mais feliz. Uma pessoa que perdoa com facilidade as coisas dos outros. E por que a gente não faz o perdão com facilidade?
Por quê? Porque nós estamos... Eu vou colocar andar de cima e andar de baixo só para a gente entender claramente. É muito mais fácil revidar qualquer pequena perda que eu tenho, qualquer coisa, é muito mais fácil, porque isso está ligado ao meu ego, que está ligado ao meu instinto de conservação. É o andar de baixo, é o andar da animalidade, né? É o andar de baixo, da onde a gente veio. Então nós estamos, quando você está assim, você está no andar de baixo, você está ainda trabalhando com a tua animalidade. Mas quando você começa a colocar a benevolência e a tolerância, a benevolência, a indulgência e o perdão, você está no andar de cima, você começou a caminhar na direção do anjo. E a gente não está acostumado a andar nesse andar. A verdade é essa. A gente está muito mais acostumado a andar nesse andar do que nesse andar. Só tem que agora, essa é a hora. Não tem mais tempo. Acabou. Não tem mais tempo. Nós chegamos ao fim dos tempos. Esse é o momento. E todos nós temos que começar a caminhar na direção do anjo. Já que com a animalidade a gente caminha já há milênios. E pela atenção, obrigado.